meus amores, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Um beijo para quem quer um beijo, um abraço para quem quer um abraço e uma dancinha para quem quer dançar. Hoje é dia 28 de maio e teremos aula de ciências e português. Vocês vão pegar o livro de vocês e vão abrir lá na página 239 de ciências. Faremos da página 239 até a página 242. E essas atividades aqui, elas vão falar sobre o ambiente. E vai dizer que no ambiente existem seres vivos e seres não vivos. O ambiente é o local, né, onde estamos. Então, por exemplo, aqui no local onde a tia está, eu tenho a parede, eu tenho o quadro, tenho a tia Val, né, eu tenho uma outra parede aqui. Então, é o ambiente em que eu estou. Aí, vamos observar o ambiente que a tia está? Qual exemplo de ser vivo que tem aqui nesse ambiente? Vou dar 2 segundinhos para vocês pensarem. 1, 2. A tia Val. A tia Val é um exemplo de ser vivo. Por que a tia Val é um exemplo de ser vivo? O que é o ser vivo mesmo? O ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz e morre. A tia Val, ela precisa se alimentar. A tia Val, ela precisa beber água. Tudo isso para que ela possa o quê? Sobreviver. A tia Val fala? Sim. A tia Val escuta? Sim. Então, a tia Val é um ser vivo. Inclusive, a tia falou que ela precisa beber água, né? A tia está com sede. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Que coisa boa. Então, o ser vivo, ele precisa beber água, né? Para que ele possa sobreviver. E um outro exemplo de ser não vivo que tem aqui nesse ambiente em que a tia está é o quadro. O quadro, ele fala? Não. O quadro, ele se alimenta? Não. O quadro, ele escuta? Não. Então, é um exemplo de ser não vivo. Aí, no nosso livro, tem uma ilustração bem interessante, né? Do ciclo de vida dos seres vivos, ó. O ser vivo, ele nasce, cresce, reproduz e morre. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Aí aqui eu tenho os animais e aqui eu tenho as plantas. É o mesmo processo, tá bom? Nasce, cresce, reproduz e morre o ser vivo. Aí na página seguinte, eu tenho alguns componentes da natureza que não são seres vivos, tá? Aí aqui eu tenho, ó, o solo e as pedras. Aqui eu tenho o mar e a areia. Aqui eu tenho o ar e as nuvens. São elementos da natureza importantíssimos para a sobrevivência humana, né? Mas não são seres vivos. Ok? Aí, depois vocês vão responder algumas perguntas, né? Referentes ao texto. Então, para isso, vocês precisam ler o texto com atenção, que todas as respostas estão no texto, tá bom? E aqui também são perguntas referentes ao texto. Ok, meus amores? Então, leiam com atenção. Depois vocês vão lá para a nossa página de português. Lá na página 34 de português. Essa página aqui. Nessa página tem um texto e tem uma interpretação de texto. Edi e Zeni. A tia vai contar a história para vocês, mas vocês precisam ler o texto para responder as perguntas, tá bom? Então, essa história aqui, ela vai contar a história de Edi e Zeni, que são duas amigas, elas são formigas. E elas duas saíram até o roseral. Mas a distância entre o roseral e o formigueiro era longa. E a estrada na qual elas estavam andando era também perigosa, porque tinha tamanduás e camaleões. E aí elas andaram, até que começou a cair uma chuva. E elas tinham que procurar um abrigo. E elas encontraram uma cabana. E nessa cabana tinha um pouquinho de açúcar e mel. E panos também. Então elas ficaram ali. No dia seguinte, quando o dia amanheceu e elas estavam indo embora para sua casa, a Edi prendeu o pé no barro. E aí, ela estava chorando muito. E a Zeni, que era muito sua amiga, queria muito socorrê-la, mas não conseguia. Então, ela viu
que um pássaro estava passando lá em cima. Então, o pássaro falou: o que aconteceu? E a Zeni falou: a minha amiga ficou com o pé preso no barro, por favor, nos ajude. E ela pediu socorro para o pássaro. Então, essa é a história do nosso texto. Vocês vão ler para entender melhor, tá? E vão responder as perguntinhas referentes ao texto. Tem 4 perguntinhas aqui, ó. Aí vocês vão falar: para onde Zeni e Edi queriam ir? Número 2. Por que Edi e Zeni achavam um caminho perigoso? Número 3. Onde as personagens encontraram o abrigo da tempestade? O que elas comeram? 2 perguntas, tá bom? Então, 2 respostas. Número 4. Que problema aconteceu a uma das personagens? Como sua amiga a ajudou? Também 2 respostas, ok? Quando eu tenho 2 perguntas, eu respondo uma primeiro, depois eu respondo a outra, e é na mesma linha. Tá bom, meus amores? Qualquer dúvida podem me perguntar, que eu estarei disponível para responder as perguntas de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!